isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Para que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes? Para nos batizar com a presença dele e para nos guiar a toda verdade. Quem é a verdade? Amém. Pronto. O Espírito Santo veio para nos guiar em Jesus, na pessoa de Jesus. Puxa vida, gente, só ele pode fazer isso. Então, vamos ver em João 14, vê lá. João 14, Jesus já deixou bem claro, falando sobre isso. É o máximo, gente. Jesus está te esperando, dá tempo ainda, vamos em frente. Aí, eu vou dar um exemplo de como ouvir Deus. Então, eu tive a Denise, a minha primeira filha e tal. Aí, depois, a Marta veio. Sei lá, a Marta tinha uns 3 anos, a Denise tinha uns 7, 8... E elas ficavam por ali, daí, não sei, um dia eu fiquei meio preocupada assim, mas ela estava brincando ali, eu fiz assim, Deus, essa menina, será que ela está bem, Deus? Eu fiquei meio preocupada assim, será que eu tenho que levar ela na escola, na ginástica, sei lá, porque todo mundo leva em tudo, né? É dia e noite, leva, para tudo que é lado. E eu não tinha força para isso, porque eu ficava com Deus, né? Fazia todas as minhas obrigações que eu tinha que fazer e o resto, Jesus. Eu estava lá. Então, eu perguntei isso para Deus. Ele falou assim, o que ela precisa é da sua presença, só. Porque ela tem paz. Valeu isso? As mães não sabem que os filhos precisam dela. Não sabem. Taca em tudo que é escola. A criança vem, quer agarrar. Para, filho, vai para lá um pouquinho, a mamãe está aqui ocupada. A mamãe está assistindo. Peraí, está no celular, né, gente? Para, filho, vai para lá um pouco. É o que virou, o que o diabo conseguiu fazer com a família. Então, se você não tem uma percepção, você vai levar para cá, para lá. Depois aí eu comecei, então agora, aí já eram maiores, então vamos na natação, que tinha uma escola ali de natação no prédio ali para trás. Era só atravessar. Nós fomos algum pouco, sabe, de uma coisa. Que eu, como nunca gostei dessas coisas, eu sou diferente, gente. Sou diferente, por isso que eu fui para Deus mesmo. É para andar com Ele. Eu tenho que ser diferente do mundo. Pra você andar com Deus, não, você vai querer só o mundo. Aí fomos lá um pouco, daí... Aí elas mesmo falaram, não estou querendo isso não. Ai, que bom, graças a Deus. Eu achei ótimo. Então, gente, tem que ter você tem que ter uma direção de Deus. Não estou falando que é errado, hein? Levar no curso, levar no exercício. Claro, as crianças precisam de atividade. Mas se a mãe tem direção, você vai fazer o que Deus quer, vai dar certo. É isso que é o certo, tá? Então, não é que é uma regra. Deus vai falar com você como que você vai fazer com a criança, né? Porque a criança, ela precisa de paz, de amor, de família, é o que não tem mais. Acabou. Então, vai enchendo, porque precisa ser isso, precisa ser aquilo. Aí a criança vai ficando, né? Coitadinha, vai ficando. Eles não têm sossego mais. Então, é isso aí. Então, veja aqui, olha, versículo 26 de João 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Sabe, essa fala de Jesus, esse momento todo aqui, gente, desde aqui do versículo do capítulo 13 até o 17, esse momento todo Jesus está falando com eles, deixando as últimas instruções para eles, porque foi na noite anterior dele ser crucificado no dia seguinte, ele está passando isso tudo, isso aqui, tá? Então ele está falando com os discípulos que a função do Espírito Santo é dar entendimento de tudo o que ele ensinou. Só o Espírito Santo pode te ensinar o que Jesus ensinou. Que demais. Só o Espírito Santo. Mas que jeito? Tem que estudar a palavra e orar em línguas para você ter entendimento. Se você não tiver entendimento, você não muda de vida nunca. Porque
porque você nem vai meditar, você nem vai se aprofundar naquilo, você nem vai ter a fala ou a visão de Deus. É isso que eu tenho que fazer para dar certo. Está valendo isso? Então, é o Espírito Santo, tá? Porque é algo sobrenatural. Ele vai falar, como ele diz aqui, ó, ele vai falar de todas as coisas, quer dizer que é qualquer assunto, tudo, e é do céu e da terra, e do inferno também, ele vai ensinar tudo. Espírito Santo. Ele vai deixar tudo claro para você. O que não é claro para quem não tem a orientação do Espírito Santo. E nem adianta você falar com quem não tem orientação. Porque, que coisa doida. Não, fica quieto, é para você, você que teve a revelação. Ande nisso, isso é luz, ainda pode ajudar alguém que está do lado. Porque é assim que é. Você tem que saber o que você está fazendo. Isso é bárbaro. Não é para você ficar aí, nem sei, ficar dando tiro aí no escuro, pro alto, sabendo, nem sabe para quê. É assim que anda nessa vida, e é assim que as pessoas andam. Até os cristãos estão andando desse jeito, não sabe nada. Não sabe se você vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Fica aí. E agora eu não sei. Não sei. Puxa vida, que vergonha. Se Deus falou que Ele ensina tudo, o Espírito Santo, é uma vergonha. Eu não sei o que eu vou fazer. Não foi sentar lá orar até receber a direção. Eu fui mandado embora do meu emprego, eu recebi esse dinheiro, eu não sei se eu vou abrir uma loja, se eu vou abrir uma barraca, eu não sei se eu vou mudar de cidade, eu não sei se eu vou mudar de ramo, eu não sei o que eu vou fazer. Lógico que você não sabe. Você não é Deus? E nem recebe a instrução dele. Senta lá e fica orando em línguas e lê a Bíblia. Vocês estão lembrados daquela irmã do Ciné que veio do Rio Grande do Sul? Que a filha dela teve uma doença que era de morte. Falou, hoje não passa. Ficou muito doente, eu nem sei falar o nome da doença. Foi sério. Ela ficou lá, então, disse que já ia ser o fim da história, né? Ela orou 18 horas seguidas. A menina ficou viva, ela veio dar testemunho aqui. Mas você precisa de uma direção de vida? Você ore quantas horas for preciso. Até acontecer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, o Senhor disse que vai falar, ele fala, ele é verdade. Vai ficar orando. Eu preciso saber. Chega. Já você não vai acabar aí com isso. Vocês estão me acompanhando? Ele vai falar todas as coisas. Ele vai dar um jeito. Ela falou assim, não, eu fiz isso, Ana Maria, porque você falou daquele testemunho lá do irmão Bernardo, daquela mulher, que ela perdeu o emprego, quer dizer, o dono da casa morreu, que ela ficou há mais de 30 anos trabalhando naquela casa. Bom, o último morreu, os filhos vieram, agora você sai que nós vamos vender a casa. E ela não tinha para onde ir, ela era sozinha no mundo. Falei, e agora? Mas ela ouviu esse ensino, ficou orando. A noite inteira e o dia inteiro. Eles voltaram e falaram, não, sabe o que nós pensamos, filhos? Nós vamos te dar um apartamento, vamos escolher hoje. Vamos lá conosco. Foi e deu um apartamento para ela. Pronto. Então, por que você não ora? Você fica aí, eu não sei o que fazer. A minha vida está um horror, não sei o que fazer. Beleza. Deixa o diabo acabar com a tua vida mesmo. E põe flores ainda. Tenha santa paciência. Você não sabe o que fazer? Senta lá, vai orar em línguas. É isso aí que você tem que fazer. Ele vai dar a resposta. Mas não deu ainda. É lógico que você está entupido de coisa do mundo. Que você pôs na tua vida até agora. Agora tem que limpar, como eu disse, sua consciência. Então vai lendo Bíblia, vai orando em línguas junto. Vai louvando. Ele vai te dar, uai. Porque ele não é mentiroso. E está escrito aqui que ele vai ensinar tudo. Tudo ele vai ensinar, tá? Então, por isso que Paulo disse lá na 1 Coríntios capítulo 2, que nós lemos lá, que ele não veio aqui com sabedoria falar as coisas. Ele não usou de sabedoria humana. Ele veio com o Espírito Santo. É isso aí que você tem que fazer na tua vida. Não é com a sabedoria humana. O que a sabedoria humana está falando aí nesse mundo? Está todo mundo para baixo. Está todo mundo para baixo. Vai ver a história das vidas aí. Não, ninguém está legal, não. Porque aqui dentro só tem a paz quando ele está agindo. Que é resgatado de lá do Espírito. Isso é o máximo. É o máximo. Essa aqui é a solução, tá? Então, Paulo disse assim, olha, eu não vim com a minha educação que eu tive, cultural, nada disso. Nem com sabedoria de homem nenhum. Eu vim com o Espírito Santo. Ele está ensinando.
É do Espírito Santo que você precisa para você andar com Jesus. Só isso, ponto final. Então, 2 Timóteo 2. Vamos lá. Vocês estão me acompanhando, hein, amigos? Glória a Deus. Glória a Deus. Se vocês não estiverem captando isso, eu estou pegando para mim também. Que eu pego tudo e eu faço também. Eu estou nesse barco. Mas eu não dou bandeira, hein? Senão o diabo já tinha acabado com a minha vida. Porque é o que ele sabe fazer. Ele não sabe fazer outra coisa, ele é doido. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, olha aqui o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é para estudar a palavra para você ser aprovado diante de Deus. Você chega diante de Deus porque é isso aí, você está estudando, a palavra entrou na sua vida, você teve revelação, você está andando nela, você está aprovado. Não é para você mostrar que você está aprovado, não é isso que ele está dizendo. É diferente. Você fica aprovado. Ponto final, você fica aprovado. Entende isso? Se você estudar, você recebe a revelação, você ora em línguas, você fica aprovado. É isso que ele está falando. Então, procura apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Você já está fazendo bem isso? Tá? Sabe bem a palavra? Como é que está a sua vida? Você sabe algum versículo que você escutou aí alguém falando? Não, não é isso. Tem que estar estruturado aqui dentro. Senta lá, vai estudar, estuda até hoje. Até hoje. Faz 37 anos que eu estou estudando a Bíblia, sabia? Cada dia eu estudo mais. Porque isso não tem fim. E parece até que eu não sei nada. Eu falo, Deus, eu ainda não sei nada, Deus. Porque você se encontra com essa grandeza, que nem a gente nem tem dimensão dessa grandeza. E você fala, Deus, mas eu sou muito mínima, muito cisquinho. Eu preciso mais. Oro mais. Busco mais. Me encontro mais um pouco. Mas ainda assim me sinto mais cisco diante desse Deus, que é a glória. Isso é o máximo. É bom. Aí ele pode cuidar da vida. Isso é maravilhoso. Isso que é andar no Evangelho, tá? Então, uma única palavra de Deus que nós recebemos revelada pode transformar qualquer situação da nossa vida. Uma única palavra. Eu me lembro quando eu fiquei cansada com a minha mãe nos últimos dias e eu que queria cuidar dela, não deixava ninguém pôr a mão. Ai, coitada da minha mãe, deixa que eu que faço, mas eu estava ficando cansada, eu não estava aguentando. Até o Fernando falou para o médico, não, porque ela que quer fazer tudo, não adianta. Eu disse, não, imagina. E era verdade. Mas a gente é assim, eu nem estava percebendo isso. Aí o médico, não, porque você, pondo uma pessoa de fora, você descansa, mas você fica monitorando. Agora, você está muito envolvida que você não quer ninguém, nem ajuda. Aí eu fiquei, mas não acreditei muito naquilo. Falei, para com esses papos aí. Eu que vou fazer, enfim. Eu sou assim, mas eu fui orar. Fiquei orando, daí eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? E ele falou assim, estás aflita e cansada, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu entendi. Eu falei, então, glória a Deus que o Senhor resolveu agora esse caso. Glória a Deus, amém. Glória, já entreguei, pronto, aquilo rompeu. Eu não vou pôr a mão mais. Uma palavra pode transformar a sua situação. Aquilo rompeu, eu deixei as pessoas fazerem e eu monitorava. Está acompanhando? Então, você é sensível no Espírito, você tem comunhão com Deus, Ele fala com você. Agora você não tem, você está cheio de informação, você não tem o que fazer, liga a TV. Fica lá no celular vendo besteira. Aí você vai se enchendo de um tanto de veneno, sabe, de contaminação, que você não ouve Deus, você tem que limpar a sua consciência. Para com isso, desliga tudo e fica com Deus. E fora os que vêm querer falar coisa eu retruco. E se não tenho nada a ver, eu fico quieta e nem escuto. Fala isso aí, deixa pra lá. Porque eu não vou criar polêmica com os outros. Mas lá dentro de casa, não é isso não. Isso aí é assim, assado, assado. Vocês estão acompanhando? Você tem que saber onde você está. Porque se você
não tem a palavra de Deus dentro de você, você não sabe onde você está. Isso é triste. Você está aí um joguete para lá e para cá e para lá. Não é assim que Jesus deixou a vida dele para você. Não é para você levar isso daí, tá? Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, ser guiado por Ele, você tem que depender do Espírito Santo. Você tem que depender, Ele habita dentro de você. Ele mora aí e você não deixa, você só usa a tua cabeça. Você faz, por isso que não dá certo, nunca vai dar. Nunca vai dar certo, nunca. E Deus fala cada coisa para você fazer que você nunca quis e nem imaginou. Deus falou para mim, ó, já faz uns 3 anos, já passado. Já vai fazer 4. Acho que já faz uns 4 já. É bom você cozinhar. Eu nem retruquei. Falei, tá bom, vou obedecer. Ele me ungiu para isso. Porque eu faço com amor. Mas eu estou vendo muito retorno. Muito retorno. Então, tem coisa que Deus fala para a tua vida que você tem que consertar, que você jamais ia enxergar e se dobrar. Então, você tem que ter uma comunhão com Deus. Vocês estão acompanhando? É demais. É outra vida, gente. Isso aqui é o evangelho verdadeiro. Não é religião, não. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os seus desejos. Eu quero um carro, um avião, um helicóptero, viagem para cima e para baixo, eu quero mais 4 casas, eu quero mais isso, eu quero... Ixi, só desejo carnal. Eu quero muita saúde, viu? Para eu poder viajar, para eu poder conquistar o mundo. Né, Napoleão? Tá bom? Vai. Não é por aí, tá? Então, gente, dentro disso tudo entra aqui orar em outras línguas, para te ajudar. Passa tempo lá. Corta. Deus falou para mim e para minha mãe, que a gente fazia lá uma intercessão. De manhã eu orava na minha casa, ela orava na casa dela, tal. Depois a gente almoçava. E daí a Denise era pequena, a gente ia, vamos lá nessa loja, não sei o quê. Vamos fazer a visita lá naquela amiga, a gente ia. Sei que. Deus falou, vocês cortam tudo isso. Vamos orar. Vocês têm que orar. É isso aí. Então, vai orar, corta, visitinha. Você não está precisando de visitinha de ninguém, não. E nem sair com ninguém você não está precisando. É porque você não encontrou Jesus ainda. Uma hora ou outra, tudo bem, legal, vai, uma delícia, né? É bom. Mas todo dia, você vai se afundar no mundo. Vai ficar bem doente. Aí o médico já não vai saber nem o que vai te receitar mais. Porque aí fica doente mesmo. Que é isso que o mundo faz. Agora, você não está bem? Às vezes eu levanto, como eu já disse para você, às vezes eu levanto, gente, com dor de cabeça, ela faz exercício lá na academia, mas não dói nada. Mas se eu começar a ficar muito agitada, fiz mais coisas, o meu momento com Deus pode ter diminuído um pouco ou não foi tão adequado. Gente, mas me dói, parece que fica correndo um negócio, uma coisa ruim. Eu sento lá, começo a orar, me encontro com Deus, eu saro. Então eu sei a chave. Eu não vou largar isso jamais. Jamais. É ali que vem a provisão para todas as áreas da minha vida. Todas, não só física. Todas. E para a sua também. Você tem que aprender a monitorar isso. Por isso que você treina a sua alma, que é isso que o pastor David dizia, você treina a sua alma. Você vai orar em línguas, você está treinando a sua alma e ela só vai ter aconchego quando ela se encontrar com Deus. Embora ela não seja redimida ainda. Mas é possível se você treinar. Você vai querer aquele momento com Ele mais do que qualquer outra coisa. Está valendo isso? Por isso que a pessoa que anda com Deus, ela é uma pessoa mais solitária, porque ela precisa de muito tempo com Ele. Vale a pena, é melhor do que tudo. Mas uma hora ou outra você tem alguma coisa. Tudo bem, não é que é radical. Vocês estão acompanhando? Mas não é a vida do dia a dia, de jeito nenhum. É as suas obrigações, o resto é com Ele, tá? Então, aqui, como ele diz no versículo... deixa eu ver aqui. No 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os seus... É isso aí.
Eles começam a dar a interpretação da cabeça da palavra, é isso que ele está falando aqui, não aproveita nada. Isso só serve para a subversão dos ouvintes. Está passando coisa errada para as pessoas. Por isso que você tem o Espírito Santo, você sabe quando é certo e quando é errado. E se você não entendeu alguma coisa, você vai orar, e se for certo, ele te revela. Se for errado, tchau, você já tira. Não é bom isso? Tá? Então, agora nós vamos ver Romanos, mas vamos pensar um pouquinho. No livro de Romanos, o capítulo 12, ele fala dos dons, tá bem? No capítulo 13, ele fala do amor de Deus. O amor de Deus supera os dons, ele tem que estar acima dos dons, porque os dons operam no amor, não é isso que ele fala? Então, muitas pessoas, elas estão operando nos dons, mas elas não estão corretas na vida espiritual. Então, é isso que ele vem fazendo no capítulo 14 de Romanos. Então, vamos lá? Está valendo isso? Pois vocês vão estudar, por isso que vocês têm que estudar, para entender isso tudo. Para isso entrar aí dentro de você. Quando entrar isso dentro de você, tchau, diabo. Você não vai mais usar a minha vida, não. Você cai fora. Eu não vou aceitar. Você vai saber como que você vai se livrar do mal. A coisa está ruim, ficou, senta lá, vai orar em línguas. Então, Romanos, vamos ver aqui que eu estou achando. Ai, meu Pai sagrado. Não, gente, Romanos não. 1 Coríntios, eu quero achar capítulo 14 de 1 Coríntios em Romanos. Não, o assunto é outro aqui em Romanos. 1 Coríntios 14. É isso aí, o clássico, né, gente? Mas se você falar isso para um religioso, ele vai ficar muito bravo. Então, fica para vocês, tá bom? Sabe por quê, gente? Falar em outras línguas não é falar uma coisa sem nexo, que tem gente que fala isso. Eles pensam que falar em línguas é uma coisa sem nexo. Balabalá. O diabo que fica inventando isso. Mas não tem nada de sem nexo, não. Isso aí vem do seu espírito. Você está falando alguma coisa que vem do seu espírito. Então, 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, tá? Nós falamos mistérios. Não falamos a sabedoria desse mundo, que nem Paulo falou lá, aqui mesmo, no capítulo 2, né? Nós não falamos coisas, sabedoria do mundo, que é completamente diferente. Agora nós estamos falando a sabedoria de Deus. Por isso que ele pega as pessoas que ninguém está dando crédito, porque o outro que já tem tudo, ele não vai querer se submeter à sabedoria de Deus. É raro. Mas é isso daí, é para mostrar para o mundo que realmente Deus é uma loucura o que ele faz. Porque para Deus o que o mundo faz é loucura, é o contrário. Então, aqui nós falamos esses mistérios que estavam escondidos por milênios, ficaram escondidos. Agora, em Cristo Jesus, foi revelado. Que é o quê? O que nós temos de Deus que está dentro de nós, gente. Que foram há 6.000 anos atrás que Adão pecou e perdeu esta condição. E Jesus veio e resgatou. Glória a Jesus por isso. Agora, nós precisamos entender que Paulo está ensinando isso tudo, porque ele, depois que ele aceitou Jesus, ele se converteu, ele viu Jesus, ele soube que era Jesus, ele foi para a Arábia para aprender, porque ele foi batizado com o Espírito Santo, tudo na hora aconteceu com ele. Foi algo, assim, sobrenatural, maravilhoso a hora que Jesus veio. Ele falou, eu tenho que pegar esse cara aí. Eu vou pegar porque ele tem toda a palavra, ele sabe o coração. Embora ele era um rebelde contra Jesus, ele odiava Jesus, ele estava lá na fila da frente mandando crucificar Jesus, ele viu tudo que Jesus fez e ele nunca aprovou Jesus, ele odiou Jesus e ele foi um dos que mandou matar. Por isso que Jesus fala, vocês lendo aqui, lá em Atos, que quando ele vê Jesus, que ele cai, ele fala, Senhor,
tal, e Jesus dá toda a direção para ele, do chamado dele, e depois ele diz, é com sofrimento que você vai, com muito sofrimento que você vai me servir. Porque foi demais o que ele fez, né? Então, mas ele se arrependeu, por isso que a glória de Deus é essa, arrependeu, está com Deus, aleluia, o pecado foi totalmente apagado, foi tirado da vida dele. Então, lá em Gálatas, que está escrito o que ele fez, ele ficou 3 anos e meio lá no Monte Horebe, no deserto, ele ficou orando em línguas. Foi aí que ele recebeu toda a revelação da palavra de Deus, porque ele tinha a palavra de Deus dentro dele. Ele era um homem que tinha a palavra de Deus, era zeloso, mas ele não conhecia a palavra de Deus espiritualmente. Por isso que ele fez tudo aquilo. Mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo e orou muito em línguas, ele começou a entender tudo. Então, o que vai acontecer com você? Se você começar a orar em línguas todos os dias, você vai mudar. A sua mente vai ser, você vai ser uma pessoa espiritual, você vai entender tudo. Porque até Pedro falou assim, nossa, esses ensinos de Paulo são muito difíceis, mas nós temos que fazer o que ele está dizendo. Mas é difícil de entender, porque ele teve a revelação, a primeira coisa, da graça de Deus, que ele ensina muito bem aqui na Bíblia, em Romanos principalmente, que ele fala muito sobre a graça. E então Pedro não entendeu nada desse negócio de graça, não estava sabendo, e por isso que Paulo diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Porque ele nunca parou de orar, essa é a chave. Você não pode parar de orar em línguas jamais. Jamais. Põe em prática bastante, mas estuda a Bíblia, para ela estar dentro de você, porque senão você não vai ter revelação. Porque é o Espírito Santo que dá a revelação. Uma revelação do que se você não tem palavra? Cadê? Você tem que ler, você tem que estudar. Você tem que estudar. Se você começar a pegar esses estudos todos os dias, você anota, esse versículo é isso, aí você vai na Bíblia, você lê de novo, ora em línguas, como que é, pensa naquilo, como que, tenta reproduzir você naquilo. Então, isso é isso. Você está meditando, aquilo vai entrando devagar dentro de você. Daqui a pouco você já está uma pessoa muito espiritual. Tá? Então, veja 1 Pedro capítulo 3, do que Paulo falou sobre eles, sobre o que Pedro falou sobre Paulo. Então, aqui na segunda carta de Pedro, nós vamos ver no versículo 15 e 16, olha só isso aqui. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, é aonde Pedro fala de Paulo. 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Estava lendo isso? Você viu? A pessoa que não tem a revelação deturpa as escrituras e faz uma religião. Abre uma igreja e faz uma religião. Precisa tomar cuidado com isso. Você não precisa disso. Você pode ser um discípulo de Jesus, que é o que ele quer. Por isso que ele me mandou aqui, porque quem ensina isso está formando discípulo. É para você ser um discípulo, andar com Jesus, fazer o que ele quer. Não é para ir lá na igreja, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ser... Cada um lá com a sua natureza carnal, né? Sem estar edificado, sem estar com a consciência purificada, sem ter revelação da palavra, um designa serviço para o outro. Não tem nada a ver isso. Deus é que chama. Então, esse que aí que está o certo. Então, era difícil de entender o que Paulo dizia, tá? E Paulo escreveu metade do Novo Testamento, metade. É ele que escreveu, gente. Não existia até então. Ele começou a mandar carta para as igrejas, que virou o Novo Testamento, porque nem existia Novo Testamento. Foi aí que eles deram esse nome de Novo Testamento, porque só existiam os livros do Antigo Testamento, dos profetas e tudo mais, né, que estavam escritos lá naqueles pergaminhos que eles acharam lá
no Mar Morto, etc., e que testifica e prova que realmente é o livro de Isaías, que é o original, tudo escrito lá em hebraico e tudo mais, que os escribas escreviam, tá? Então, o que a Bíblia nos passa aqui é que nós podemos conhecer a Bíblia melhor do que os 12 apóstolos. Porque eles não entendiam muita coisa que Jesus falava. Aliás, não entendiam nada que Jesus falava. Né? E só depois de Pentecostes, na hora que eles receberam o Espírito Santo, é que Pedro faz então aquela pregação, que ele recebeu a revelação de tudo e falou tudo aquilo. Porque até então eles não estavam nem entendendo por que o mestre morreu, o que era isso, e cadê ele, como que foi. Hoje não. Nós, com o Espírito Santo que habita em nós numa aliança muito melhor e maior, como está escrito em Hebreus. É isso aí. Nós podemos entender Deus, o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer com você. E como que Ele é, o que Ele fez em nós, o que foi essa redenção dos pecados, a remissão dos pecados. Olha, pensa tudo isso. O que representou o sangue do próprio Deus? Por que ele teve que fazer isso? Como que é isso? E tudo mais. Então, nós temos a condição, através do Espírito Santo, tá? E quando nós oramos em línguas, nós falamos os mistérios que não eram revelados para os da antiga aliança. Eles não entendiam nada. Mas hoje está tudo revelado. Porque juntam o antigo com o novo, perfeito. Está tudo revelado, esse Deus para nós. Toda a obra de Deus. Olha só o máximo. Por isso que estamos já chegando no fim desta era. Vai ser concluída inteiramente assim que Jesus vier. Porque Ele está chegando. Não percam tempo, tá? Então, Paulo, veja que Paulo era um homem muito culto. Aliás, ele era um dos homens mais cultos da época, lá na região por lá, porque ele estudou nessa escola de Gamaliel, e segundo os estudiosos, né, eles dizem que o próximo que ia substituir Gamaliel era o próprio Paulo, de tanto conhecimento que ele tinha. Quer dizer, não foi em vão, no fundo, porque Deus usou tudo aquilo. Ele, obviamente, aceitou Jesus, se dobrou, se humilhou, e foi completamente submisso ao chamado que Deus lhe deu. Completamente submisso. Largou tudo. Né? Tanto que ele diz, olha, eu sou hebreu de hebreu, judeu de judeu, eu sou tudo isso, mas eu larguei tudo para ser de Jesus, para andar no Espírito. É isso aí que ele está falando, tá? Então, é isso que interessa. Agora, a oração em línguas é importante, porque Deus já anunciou no Antigo Testamento. Faltam mais 2 passagens que nós vamos terminar. Isaías 28. Tenham mais um pouquinho de paciência para concluir isso aqui, porque é importantíssimo, tá? Então, se nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós não precisamos ter nenhuma doença psíquica, emocional, tipo depressão. Hoje até os bichos têm depressão, que dirá as pessoas, né? Porque isso é um espírito maligno, que se apodera das pessoas. E os animais têm alma, né? Eles pegam o que os donos têm. Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela não precisa ficar... se ela tem o Espírito Santo, ela não precisa ficar com depressão. Ela precisa ter essas coisas, sabe? De sentimento, de emoção, porque o próprio Espírito revela quem você é em Cristo Jesus. Que isso daí é uma condição carnal, que é para você repreender e não aceitar. Você está em Cristo Jesus, você já tem toda a sanidade mental de Cristo Jesus no seu espírito, é só trazer para a sua mente. Está tudo aqui. Então, gente, não é para perder tempo com isso. Então, Isaías 28, vamos ver o versículo 10. Diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que quer dizer isso tudo? Quer dizer o quê? Que é aos poucos que ele vai pondo isso dentro de você. Você vai orando em línguas, vai estudando a palavra, vai meditando, vai estudando, vai orando em línguas, meditando. Isso vai sendo colocado em você aos poucos.
Por isso que ele diz que é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco lá. Isso vai sendo formado aos poucos, não é de uma vez. Tá? Então, é para você continuar. Aí no 11, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Tá? Então, aqui o próprio Isaías profetizou que é para o povo orar em línguas. Nós, que é isso que resolve o nosso problema. O religioso não aceita. Não, isso foi lá no começo, isso aí não tem nada a ver, depois isso aí, esse negócio aí é coisa de diabo. Até dentro da igreja eles costumam falar isso. Tem gente que fala isso, que é absurdo. É uma vergonha não orar em línguas, sendo que nos foi dado esse dom. Foi dado para nós. Foi o primeiro dom que se manifesta na nossa vida quando estamos cheios com o Espírito Santo, é a oração em línguas. Isso é o sinal. Por que você não orava antes? Agora, muitas pessoas estão machucadas pelas doutrinas erradas e ficam travadas e têm medo de receber. Porque, olha, a prisão vem, aquela fortaleza, e as pessoas não conseguem. Por isso que tem que meditar na palavra e ir orando para isso ir fluindo cada vez mais. Tá? Então, aqui, o que nós temos hoje com esse Espírito Santo que habita em nós é muito maior do que aqueles 3 jovens lá na Babilônia, sofreram dentro da fornalha ardente, né? Mesaque, Abednego e o outro lá, Sadraque, tudo bem. Esses aí, eles não... E olha, que eles tinham um poder de Deus para aguentar. Eles tinham uma força de Deus para aguentar aquele fogo que não consumiu eles. Nós temos um poder maior que esse dentro de nós. Que é o Espírito Santo habita em nós, nós nascemos de novo. Então, por que você deixa a sua vida ir para o que é? Então, por isso que eu digo para vocês, se eu não fico na presença de Deus, eu vou me tornando fraca. Eu me sinto fraca, abatida, mas eu vou para a presença de Deus, aquilo vem. Por isso que a minha vida não é uma vida comum, de quem não faz isso. Se eu começar a abandonar esse momento de comunhão com Deus, eu vou ficando fraca. Eu vou perdendo a força. Aí eu posso chegar aqui, eu falo o que eu quero e acabou, é um negócio xoxo, sem Deus. Ninguém ia aguentar ficar 1 hora ouvindo eu falar se o Espírito Santo não estivesse aqui. Vocês estão me acompanhando? Então, você tem que chegar nesse lugar onde Deus é a sua força. Como foi a força de Daniel na cova dos leões. Mas também não é a mesma força que está em nós. Nós temos um poder maior, que é o Espírito Santo. Eles não eram batizados com o Espírito Santo. Ainda, né? Vocês estão acompanhando? Então, por isso que nós não temos desculpa nenhuma, sabe, gente? De ficar aí preocupado, ansioso, depressivo, e com isso, desanimado. Você não tem desculpa. Você não quer andar com Deus, só isso, por quê? Você está precisando. E se você vai na frente dele, todos os dias você vai ver a força que você tem. Se você larga, você vai ver o fraco que você é sem direção de Deus. Então, agora, mas tem mais uma coisa importante aqui que eu preciso ensinar. 1 Coríntios 14, vamos voltar lá? O versículo 13, ele está falando aqui sobre, então, a oração em línguas. Esse capítulo todo é sobre isso. E ele está ensinando como que a igreja tem que ser. 1 Coríntios 14, versículo 13, ele diz assim, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Esta interpretação aqui é para ser no nosso cotidiano, tá? Não é para ser, pode acontecer aqui, mas aqui já seria outro, eu não vou para agora, para esse lugar que está escrito aqui, mas eu vou para o nosso momento a sós com Deus. Porque se você ora em línguas, você tem que interpretar, mas não é que é assim. Ana Maria, então é o seguinte, você vai fazer assim, nem sempre é isso. Você para, porque você não vai escutar, você vai ficar frustrado. Eu já vou falar que não é assim, porque precisa saber como é que funciona esse negócio. Então, você fica orando, tipo assim, e agora? Veio essa situação na minha vida, meu Deus, e agora? Isso aí eu preciso resolver, porque isso é maligno, é péssimo. Como que eu faço? Eu vou orar mais horas em línguas. Eu fico orando.
E vou orando. Espírito Santo, me dá a interpretação. Me dá a interpretação das línguas, Espírito Santo. Então eu fiquei horas lá orando, tudo bem? Mas eu não tive revelação. Nem sempre é na hora. Mas amanhã eu volto e vou continuando. Uma certa hora eu... já sei. É isso. É assim. Aí você recebe. Então, olha que bacana. É assim que funciona. Você vai orar, talvez, como você... Nem sempre, não é que você não esteja acostumado, mas nem sempre é na hora. Ou, às vezes, pode ser. Pode ser depois de 7 horas que você ficou orando, vamos dizer, se é um caso gravíssimo. Tá? Ou você pode receber depois, nos outros dias, até no mês que vem. Mas você vai ter. Aquilo é a interpretação. Porque você vai saber o que é para você fazer. Deus vai falar para você, você vai saber. É assim que eu tenho que agir. É isso que eu vou fazer. E aí pronto. Aí você vai ser abençoado. Pronto. Porque você vai fazer o que Deus falou e a solução é aquela. Por isso que vem de dentro a solução. Tá valendo? Não, eu preciso saber como é que eu vou sair dessa. Bom, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso, é por isso que eu estou em pé. Enquanto eu fizer, que eu vou fazer, né? Vou ficar em pé. Tá? É isso que você tem que fazer na tua vida. Não larga o barco, não. A deriva, que você sabe para onde que ele vai, né? Vai para o fundo do mar. É aí que é. Tá? Não larga a sua vida à deriva, não. Você toma controle da sua vida. Espírito Santo, o que eu vou fazer agora? Olha aqui minha vida, olha a minha situação. Como é que vai ser isso? E cuidado, quando você recebe alguma coisa, você acha que aquilo é só para aquilo. Gente, a vida, ó, como é que vai ser lá? Você está se programando para o lá. Se você estiver hoje fazendo e continua. É por aí, fica lá orando que você vai mudar muito de vida. Você vai mudar de vida, de cabeça, de jeito, você vai ser um servo do Senhor. Porque Ele vai falar com você, faz isso, faz assado. Ele está aprontando você lá dentro também. Tá? Porque eu comecei a orar muito, porque eu queria que Deus estivesse na minha vida. Eu tive uma filha, eu falei, gente, agora, nossa, o Fernando que vai sustentar, como é que vai ser isso? Tem um futuro, eu preciso que Deus... Foi aí que me converti, falei, Deus precisa estar aqui na minha vida, porque o que vai ser dessa minha filha? Como é que vai ser para a gente criar essa menina? Eu só tinha ela, foi aí que eu me converti. E olha o que foi da minha vida. Ele me chamou, porque eu orei demais para ele cuidar da minha vida. Olha isso! Ele falou, mas para eu cuidar da sua vida, você tem que ser minha. Pronto, então amém. E se for isso para você, muito melhor, porque ele vai cuidar 100%. Melhor do que você, porque você não sabe cuidar, você não é Deus. Então não vai dar certo, tá? Então, dentro do seu espírito aqui, tem a unção. Você tem que entender que tem a unção dentro do seu espírito, que maior que está dentro de mim, é isso aí. Tem uma unção aqui que sabe todas as coisas. Por isso que você fala esse versículo. Maior é o que está em mim. Tem uma unção no teu espírito que sabe de tudo para resolver cada situação da sua vida. Tá? Então, orar em línguas é para vir a solução da sua vida. Quando eu conheci, eu já orava, né? Já orava, bastante. Porque Deus falou, antes de vocês irem nesse culto lá, na igreja, vocês vão orar 1 hora aqui. Vocês duas, ficam sentadas aí orando. 1 hora. Toda terça a gente fazia isso, que é para o culto. A gente ia lá assim, mas já orava em casa. Mas depois que o pastor deu, eu me lembro, lá na... Não sei como é que chama aquele bairro, Água Branca, fala, Água Branca? Sei lá, tinha um lugar lá. Foi lá o evento uma vez, eu estava sentada lá atrás, eu falei, gente, e ele começou a orar, falar o poder da oração em línguas, aquilo me abriu minha mente, falei, me joguei nisso. Foi aí que tudo começou a mudar. Porque se você está buscando, o seu coração está aberto para ouvir Deus. Você pode ouvir uma coisa aqui que vai mudar a tua vida inteira. Agora, se você não lê Bíblia, você não ora, você não faz nada, ai Deus, um devocional de 10 minutos, puxa vida, Deus fala, você não escuta. Você fica aí se arrastando, levando a tua vida, em vez de levar a vida de Deus, que você não conhece, é a melhor que tem. É a única vida por excelência, é a vida de Jesus. É isso aí, tá? Então, Deus vai te mostrar sobrenaturalmente, é isso, é no sobrenatural que Ele vai te mostrar
tá? O que é para você fazer? Então, você pede a interpretação. Não é errado, não. Começa a pedir e fica lá, me dá a interpretação. Eu preciso saber o que eu estou orando. Porque ele está arrancando do teu espírito a solução para o teu problema. Olha que demais. Isso aqui não vai ficar desse jeito, não vai. Me dá a interpretação, Espírito Santo. A unção que está lá, ele vai mostrar. Então peça. Agora, para terminar, Judas 20, que todo mundo já sabe, esse versículo, vocês já ouviram, mas vamos clarear mais, né? Então, Judas, capítulo 1, versículo 20, diz assim, olha, gente, é o penúltimo livro da Bíblia, né, Judas, ok? Versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí no 21, guardai-vos no amor de Deus. Orando em línguas, você está guardado no amor de Deus. Porque o amor de Deus é que nos guarda. Eu já tenho falado isso muitas vezes. Vocês já ouviram falar isso? Que o amor de Deus é que nos sustenta para nós não largarmos dele. A gente larga dele, pessoal, larga dele, porque não está estruturado no amor dele. Então, o amor de Deus é que nos guarda. Uma vez que nós estamos estruturados no amor de Deus, nós jamais vamos largar dele. E ele nos sustenta em todas as situações. Olha o máximo. Mas é orando em línguas, como ele diz aqui, tá? Então, veja só, gente, não tem desculpa, porque orar em línguas nos edifica. Coloca o amor de Deus estruturado em nós. Você vai amar com o amor de Deus. Não é com o seu amorzinho, não. Isso aí interessa. Porque ímpio ama também. Tá certo? Até casa. Mas é só até um ponto. O amor de Deus é diferente. A oração em línguas faz isso. Se põe no amor de Deus e edifica a sua vida. Edifica a sua vida acima do que ela está agora, em Deus. Você está estruturado nele. Passa lá 1 hora. Orando em línguas, 2, 3. Que eu preciso de mudança, Deus, age na minha vida. Você não sente às vezes que você precisa de mudança? Então fica orando. Ele está falando para você. Esse sentir aí é da sua consciência. Você precisa de mudar, é isso aí, sou eu que estou pondo esse desejo. Você tem que mudar. Você está no caminho errado, é por isso. Você está insatisfeito, está frustrado, não está legal. Nunca está bom. Está valendo? Mas tem a solução. Então, não tem desculpa, sabe, gente, para ficar estressado, preocupado, angustiado, depressão, não tem mais desculpa, tá? Vai orando em línguas. Olha, gente, quando eu entrei aqui no primeiro ano, conheci uma casa lá no Residencial Zero, fui pregar várias vezes lá, e a dona da casa era muito depressiva, demais. Um dia ela pegou e falou, Ana Maria, vem cá. Abriu a geladeira dela e falou, olha o que tem dentro da minha geladeira. Adivinha? Uma garrafa de água. Ela falou, eu não tenho condição de fazer nada. Ela tinha dinheiro, ela fazia outras coisas. Ela comprava, porque ela não fazia. Ela falou assim, depois ela começou a orar em línguas, foi liberta. Começou a ler Bíblia, mas foi uma maravilha. Aí um dia ela me chamou lá, falou, olha aqui, abriu a geladeira. Tinha muita coisa já. Já estava cheio de coisa. Ela falou assim, eu consegui arrumar meu closet depois de 20 anos. Eu consegui. Então, não tem desculpa não, meu. Você está com preguiça, você está aí paradão, você não faz nada, vai orar. É o que está faltando na tua vida. É isso aí. Está me acompanhando? Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Oh, aleluia. Quem anda com Deus tem força, faz tudo. Porque vagabundo não é de Deus, não. Isso é diabo. É o que está rolando aí no mundo agora. Tá? As criançadas, tudo assim. Ninguém quer fazer nada. Não produz nada, é diabo. A mente está deformada. Vai orar em línguas que você muda. Amém. Poxa, eu faço serviço lá na minha casa, assim, ó, para Bahia, com alegria, com amor. Nossa, muito amor. Sabe assim? Porque eu aprendi, logo que eu me converti lendo a Bíblia, tudo que você fizer, faça para o Senhor. Não, aquilo, ó, na hora entrou no meu coração. E eu lá, eu não sabia direito, casei, não estava sabendo fazer aquelas coisas.
direito. Mas eu fazia com amor. Cuidar da menina, fazer tudo é com amor. Porque eu estou fazendo para o Senhor, Ele sabe que é para Ele que eu estou fazendo. E Deus sabe mesmo. Agora, quer dizer, a pessoa não ora em línguas, não faz nada, só faz coisa para o diabo mesmo. É isso aí. E ele vai acabando a vida, a pessoa. Tá certo? Quanto mais velho você está, né? Melhor você está. Porque a águia renova todas aquelas penas dela lá, fica zerinho, voa mais alto ainda. Com 72 anos, a águia. Para bom entendedor, minha palavra basta. Não vou mostrar documento, não, mas já falei. Tá? Então, quem ora, jejua, fica firme no Senhor. Porque se você ora bastante em língua, você tem força para jejuar. Ai, não posso jejuar porque eu desmaio. Ah, é uma vez só, porque depois então eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, então eu vou ficar acordado, porque eu não quero, não. Ele vai jejuar. Você entendeu? Essas fraquezas vai tudo embora, é diabo. Desculpa, não existe. Gula. Precisa prestar atenção, porque às vezes é gula. Mas engorda por quê? Porque é gula, cara. Somente isso. Não sabe, não? Ai, eu nem como, ô mentiroso. Vai que você não come. Mas de onde que vem essas banhas? Tá valendo? Deus vai mudando tudo. E também eu vou falar uma coisa, se você orar muito mesmo, nisso que eu estou falando aqui, orar no sentido de buscar Deus, ficar com Ele, não combina muita comida. Sabe assim? Você não vai precisar fazer 4 refeições, ou 5 até, porque o guloso faz até 5, né, gente? Mas aí, sabe, pouca coisa vai, porque você tem uma força além do que a comida te dá. Você come, você tem moderação. E nós somos moderados em tudo para andar com Deus. É maravilhoso. Vocês não estão animados, gente? Vai, você vai provar. Eu provei que o pastor Dei falou isso, quando ele falou. Eu falei, esse Deus vai vir na minha vida e não vai demorar. Pois aí que eu disparei a orar mesmo, nessa conferência que foi lá na Parque da Água Branca, nem sei uns lugares. Tá? Gente, foi demais, faz muitos anos, faz muitos e muitos anos. É isso aí, se você fizer, a sua vida vai mudar completamente. Nunca mais você vai ser isso. Porque nós temos que ser estruturados por Deus agora, porque nascemos em pecado. Então, nós nascemos de novo, o Senhor tem que fazer tudo de novo, tá? Então, para conseguir ouvir Deus, tem que orar em línguas, que vai ajudar bastante, tem que prestar atenção na consciência, a paz, o desejo que está no seu coração, se é Deus que está pondo, está harmonizado ali tudo, está tudo ok, bem sintonizado. Então, Deus está falando com você. E isso vai te dando força na vida. Força, eu nunca levanto assim, ai, acho que eu vou morrer. Não, nem sei desse negócio de morrer. Morrer, morre que for, não sei lá, não estou programando nada. E nem Deus falou ainda que eu vou morrer. Mas se Ele falar, amém, Senhor, tudo bem, não estou preocupado com isso. Porque uma hora dessa, qualquer hora a gente tem que ir. Isso aí não tem esse negócio que dia que vai ser. Mas você não fica ligado nisso. Ai, olhando para o céu, aquele vermelhão de noite. Acho que eu vou morrer. Que tristeza, gente, essa vida. Ai, diabo, vai falar no ouvido do outro, sabe daquele. Você entende? Você está se enchendo de conversa boba dentro de você, tá? Então, se você se deleitar mais no Senhor, a sua carne vai falar menos. E o seu espírito vai falar mais. Se deleita no Senhor, tenha prazer nele, busca Ele. É Ele que vai falar mais na sua vida. Ele tem um plano de glória para a sua vida. Por isso ele disse, você nunca vai ficar órfão aqui nessa terra. Eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o meu espírito, que é igualzinho a mim. É idêntico, Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Então, você fica pedindo para Deus te ajudar, você não usa o que você tem, você já tem tudo aí. Cambareque, todas as armas, valeu? Todas as armas você já tem, você fala, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Já está tudo aí, ajuda. Ele já pôs dentro de você. Agora você usa, você vai ver a glória de Deus. Aonde Ele vai te pôr, o que Ele vai fazer, como que Ele vai lidar com você.
É muito bom. Mas escuta, atenção. Não quero agora te assustar, mas o diabo vai vir. Mas você vai estar preparado, porque você chegou num lugar em Deus que o diabo não te assusta, não te apavora, sabe? O diabo não vai destruir você porque você tem a força maior operando na sua vida. É óbvio que ele vai vir. Aí aconteceu isso, vai acontecer outras coisas. Acontece tudo, mas não tem importância. Ele não pode acabar com a tua vida. Isso ele não pode, porque você está firme nele. E o Espírito Santo te ajuda. Quando você ora em línguas, ele vai te mostrando toda a palavra de Deus, da primeira folha até a última, ele vai falando e tudo mais. E então, não se esqueçam, o dom das línguas é o dom do descanso, como está escrito em Isaías 28. É um renovo. Você vai se entregando. Agora tem o seguinte, quando você orar em línguas, as pessoas não conseguem orar muito, porque elas são muito carnais. Então, a alma não permite que você entre no Espírito. Você não entende o que você está orando, então, você mesmo para você. A sua alma para você. E você não aguenta, você não consegue. Então, você tem que trazer a sua mente para pensar em Deus, em Jesus, na palavra, para que você tenha a força dessa palavra e vá entrando na sua mente carnal também, para você conseguir orar em línguas, senão você não vai conseguir. Você orou 5 minutos, 2 horas eu não aguento. Em nome de Jesus, valeu? Vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Estenda suas mãos, Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos agora cada uma destas situações que estão nesses papéis, esses pedidos, essas fotos que estão aqui, essas pessoas todas. Nós oramos, Pai glorioso, para que a sua unção seja liberada agora, Senhor, unção de cura divina para os enfermos, que seja agora essa unção de prosperidade para a área financeira, profissional, Senhor, que sejam abençoados com sucesso nessa área, quem está com os nomes aqui, nessa situação. E, Senhor, para a harmonia, a paz nos lares, nas famílias, que a tua unção desça agora, que a tua luz venha iluminar agora todas essas vidas, essas famílias, e que todo esse mal e trevas saiam agora destas casas, desses relacionamentos, em nome de Jesus. Senhor, que haja paz, que haja segurança. E eu creio, Senhor, que você está agora agindo com o seu poder, abençoando todas essas situações em nome de Jesus e por todos que estão aqui presentes com as orações que estão no coração, a sua unção liberada tocando agora e eles sendo abençoados todos, porque todos vieram aqui para te ouvir, Senhor, todos vieram aqui para te receber, ó Deus nosso Pai, em nome de Jesus, os que estão em casa da mesma maneira, sendo abençoados. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo aqui, em nome de Jesus. E agora nós oramos, Senhor, pelo nosso governo, para que haja paz aqui, Senhor, que seja tirada toda essa potestade maligna sobre o Brasil, que está agindo aqui para destruir o nosso país, a nossa nação, os brasileiros. Manda anjos para abrirem uma janela de luz aqui, para o evangelho ser pregado com unção, com poder, em todos os lugares, em todas as regiões desse país, no governo, em todos os governos, todos que exercem cargo de governo, sejam abençoados, sejam salvos, que vejam a luz de Jesus, que aceitem Jesus. Os piores, aqueles que estão mais afundados nas trevas, que esses enxerguem a luz de Cristo Jesus, que sejam salvos para governar esse país, Senhor. Com a sua sabedoria, nós pedimos, Pai, sim, a intervenção do Espírito Santo, que ele desça e haja aqui, Senhor, nesse país, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, agora para Israel e pedimos a paz, Senhor, para Israel. Senhor, nós oramos para que haja paz em Jerusalém, que é a tua cidade, Senhor. Que o Senhor mande anjos para Jerusalém, que o Senhor mande anjos para Israel, para toda a fronteira de Israel, para todos os soldados, Senhor. E oramos agora para que nenhum ataque venha causar danos para o povo que está em Israel, e oramos para os palestinos, para todos os árabes, Senhor, que eles sejam também abençoados, que eles se encontrem com Jesus, aceitem Jesus como Senhor e Salvador, e oramos para os reféns agora, ó Pai, para que eles sejam libertos, com vida, em nome de Jesus.
Senhor, eu oro agora para cada lar aqui presente, para que seja abençoado e protegido pelo sangue de Jesus, contra todo o mal, contra todas as catástrofes climáticas que estão acontecendo nesse mundo, aonde cada um mora, o bairro, o estado, a cidade, o país onde cada um está, que tenham a proteção para que nenhum mal atinja essas casas, essas famílias, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos estudam, os netos, onde pessoas da família trabalham, para que não haja nenhum ataque terrorista nessas escolas, que não haja nenhum mal dentro dessas escolas, em nome de Jesus. Nós repreendemos as maquinações de Satanás contra as escolas, que os familiares estudam e trabalham, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, os escritórios, esses edifícios, esses locais onde cada um trabalha, seja onde for, para que não haja também nenhuma intervenção maligna de Satanás, usando algum colega, alguma pessoa de influência dentro deste local, para causar danos para esses familiares nossos que estão trabalhando, para que não haja divisão, mas esses que estão criando problema, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, para que eles sejam salvos, conheçam Jesus. E nós cremos que o Senhor está operando, que o Senhor está agindo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor cuida de nós como seus filhos, como a sua família, em nome de Jesus. Por isso agora, nós como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem: Amém.